E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós, e mais um videozinho curto. Por quê? Porque eu não achei o tripé até agora. E também eu estou tentando poupar um tempo. Se eu fosse sair pra caminhar, eu ia gastar uma hora, assim, como sempre gasto. E eu tenho que usar essa horazinha pra fazer outras coisas. Porque, sei lá, pra mim hoje é domingo, mas não muda nada em ser domingo. Minha vida não tem nenhum tipo de interferência. Eu não vivo como um cidadão comum que faz planos. Ah, domingo eu farei isso, sábado. Minha vida todos os dias ela volta, ela zera. Porque a cada 24 horas ela tem que terminar de alguma forma produzindo alguma coisa, porque na próxima 24 horas tem mais uma coisa para produzir, né? O fato de não ter um trabalho convencional, chega ali, né, faz ali, toca o bar que vai fazer, volta no outro dia. Não é assim que a coisa funciona, né? Assim, eu não tenho o que fazer, irmão. Tem que dar certo, tem que produzir. Graças a Deus não falta luz todo dia, graças a Deus não falta internet todo dia, né? São coisas raras, mas isso acontece também. Às vezes até atrapalha o processo, mas no geral dá pra coisa andar bem. Aí sei que esses dias estão sendo relativamente bem produtivos mesmo. O vídeo de hoje de manhã ficou aquele finalzinho de som cortado. Eu fiquei até pensando depois, né? Falei, pô, talvez foi proposital. Talvez foi proposital de eu contar a fofoca para poucos. Porque no final do vídeo de manhã de hoje eu pude meio que resumir um pouquinho, né, e falar o que está por vir. Possivelmente agora está cada vez mais claro que vai ser mais ou menos nessa linha. Então possivelmente teremos 4 vídeos em sequência, 4 dossiês históricos em sequência. Contar a história em 4 partes. Não vai ser 4 partes de 1 hora. Eu tenho certeza que as 2 primeiras eu vou acelerar ao máximo, mas temo que vai ficar acima de 1h20. Vou acelerar ao máximo, mas temo que vai ficar acima de 1h20, que não tem como. Porque o que é que a gente vai falar no primeiro episódio? Vamos primeiro explicar. A gente vai começar o primeiro episódio já está basicamente pronto. Iremos explicar como chegamos nesse dossiê histórico, o processo. Não é só assim que deu estalo, né? Até esse dossiê histórico ele tem uma certa retrospectiva. Então vai começar daí, e aí a partir disso pegar o gancho mais ou menos no que a gente já tinha contado no passado, e aí já dar o start, né, naquele clickbaitzão. Já começar, depois dessa explicação de como chegamos até aqui, né, que a primeira imagem do vídeo será o pôster do filme Ainda Estou Aqui, porque foi por causa desse filme, mas daí trazer esse contexto. E depois já é pau no gato, já trazer logo aquele que é pra fisgar a atenção, que é o documento da CIA. Deixa eu ver se esse cara vai sair. Que é o documento da CIA lá, pra mostrar aqui, ó. Achamos o maldito cidadão que procurávamos. Foi encontrado. Vou estacionar de frente aqui mesmo, porque senão vai travar tudo. E aí tem um carro atrás de mim. Vou dar aqui de frente mesmo. Pronto. Aí mostrar o documento e depois trazer mais explicações do documento, trazer mais explicações sobre a CIA. Na sequência virar o documento da CIA, mostrando o que ela já fez no Brasil, o que ela já operou no Brasil. Aí trazer o contexto para os jornais, o que se sabe, participação dos jornais brasileiros nessa manipulação psicológica, né? Uma ação paramilitar, isso também está documentado. Dito isso, tem um material relativamente volumoso,
Eu acho que eu vou acabar falando alguma coisa mais ou menos ali da queda do Jango, porque aí, vendo o padrão do que aconteceu lá atrás, falou, lá atrás aconteceu isso, tá aqui provado, documentado. Agora vamos olhar o que aconteceu com o Bolsonaro. Vamos olhar o que aconteceu com o Bolsonaro. E aí a gente vai revisitar as notícias de pós-eleição, o que foi dito pela própria imprensa, inclusive a imprensa internacional, e falar, e aí? O que aconteceu com o Bolsonaro, hein? O que aconteceu com o Bolsonaro? Foi normal o que aconteceu aqui? Não é nada estranho? Foi pura democracia? Eu acho que a resposta será não. Aí o segundo episódio, a gente já viu isso daí, ele vai se concentrar em entender assim, cara, beleza. Se o problema não era então o comunismo, como os comunistas querem falar, eles eram pra cima de nós, porque nós íamos salvar o Brasil, nós somos a solução e tudo mais. E se o problema não é também proteger o Brasil do comunismo, não, porque a galera fala, não, o golpe foi necessário porque ia ter um golpe, não, balela, conversa mole. Se não é uma coisa nem outra, é o quê? Se não é uma coisa nem outra, é o quê? Então tem uma explicação. Não gira em torno do comunismo. Eles querem que você creia nisso, mas não. Então aí a gente vai ter que também fazer uma espécie de retrospectiva. Esse segundo episódio, ele podia ser mais rápido, criar a ponte para entregar a explicação? Podia. Mas iria partir do pressuposto que quem está assistindo já assistiu o dossiê da Ilha Amazônica, sabe o que foi o caso da Ilha Amazônica, sabe o que foi a campanha do Petróleo é Nosso, conhece a CPI dos Rockefeller, conhece o processo da Hannah Mine, conhece o Instituto Hudson e conhece a CPI da Globo. A CPI da Globo. A CPI da Globo, ela é muito importante nesse processo. Entender. Para entender que não tem nenhuma coisa. Esquece a parte de como. Não foi pelo comunismo. O comunismo não interferiu em nada. Em nada. É conversa mole. E aí, com exceção da Hannah Mine, as outras coisas nós já comentamos. Mas a gente vai comentar sobre assuntos assim, diversos de forma rápida. A Hannah Mine, a gente vai se aprofundar. Porque além de apontar, tá, mas e aí, velho? Qual era o problema, então? Além de apontar isso, a gente vai ter que trazer novidades sobre o caso da Hannah Mine, para entender esse contexto. E aí que vem matéria nova, seja os relatórios, né, que foram produzidos, né, da CPI, os volumes da CPI do IBAD-IPS. Então, ver alguns depoimentos, o que aconteceu, se o Dulles aparece. E no final do dia temos também um texto final do Dulles. Eu acho que eu até esse episódio acho que vai estar assim no título, o Bob é meu amigo, porque é basicamente o texto do Dulles. Ele assim, não, o Bob é meu amigo, não fale mal do Bob, o Bob é meu amigo, não, o Bob não é safado, não, o Bob não me ajudou, o Bob é meu amigo. Enfim, e a gente vai ver essa parceria Dulles, Roberto Campos. E aí eu acho que as pessoas vão começar a enxergar que existem padrões. Da mesma forma que eu vejo os padrões, acho que as pessoas veem, peraí, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá aqui, o cara tá em todos esses eventos, sempre contra o Brasil. Ele tá sempre contra o Brasil. É uma coincidência. Esse será o segundo episódio. O terceiro, aí a gente vai se aprofundar possivelmente em algumas figuras. Vamos aprofundar na figura do Bob. Creio que vamos nos aprofundar um pouco na figura do FHC. Creio que vamos nos aprofundar um pouco na figura do Lula. Trazer aí alguns fatos, alguns eventos, colocar na reta, olhar algumas coisas que eles fizeram, trazer alguns materiais extras para analisar, falar, e aí? São ou não são? Só tem que saber que é o quarto, né? Porque são 4 cavaleiros do Apocalipse. Então você tem FHC, Lula, Roberto Campos. Deve ter um quarto aí. Mas pode ser que eu sou. Deve ser o Jamil Chad, é o herdeiro do Roberto Campos, né? Deve ser primo do Roberto Campos Neto. Eu nunca vi um cara odiar o Brasil como o Jamil Chad, só o Roberto Campos avô. A gente vai ver um monte de coisa. Então o segundo episódio, ele é a base pro terceiro, porque na hora que você vê, entendi o que os miseráveis estavam querendo fazer.
Aí quando você vê a atuação do Roberto Campos, isso faz muito mais sentido. O Moreira Salles deve entrar também, algumas coisinhas que o Moreira Salles fez, que o Moreira Salles aprontou, movimentações políticas, movimentações financeiras. Os Rockefeller devem aparecer também, né? O meu amigo Rockefeller. Enfim, acho que é impossível o Moreira Salles não entrar nesse daí. O Walter Moreira Salles, nosso grande embaixador, grande ministro da Fazenda, que assume aí na primeira fase do golpe, que foi a implementação do parlamentarismo, indicado pelo Tancredo Neves, o avô da Aécio. Aí o quarto e último episódio, que eu espero que não tenha um quinto, eu espero que dê para contar em 4, a gente vai olhar alguns aspectos que aconteceram relacionados à CPI, coisas que acontecem até hoje, como por exemplo, eu não vou depor como testemunha, porque testemunha não pode mentir. Aí vamos ver o que aconteceu. Jornalistas sendo comprados, imprensa sendo comprada, imprensa sendo manipulada pela CIA. Aí vou trazer um caso específico. E eu acho que desde o primeiro episódio, eu acho que vai ficar às vezes fácil de entender a lógica do... A gente não pode analisar a política pelo mérito, porque o mérito ele é julgado de acordo com a moral e o valor das pessoas. Então, o mérito, com julgamento de mérito pela direita, é assim, irmão, se tu é bandido, tu vai pei. Não vem roubar que vai tomar. Porque assim, a vítima tá certa. Se tu é bandido, tá errado. Se você joga isso para a esquerda fala um absurdo, era vítima da sociedade, todo aquele papo que você já sabe. Então, para a esquerda umas coisas valem, para a direita outras coisas valem. Então, na política, a gente tem que ter assim, sempre uma régua mais objetiva das coisas. A gente tem que sempre pensar nas regras em termos de longevidade. De um modo que a gente apoia alguma coisa que, quando o poder mudar de mãos, aquilo não vai ser usado contra nós. Sabe? É defender o certo pelo certo. Rapaz, se é a vontade popular que isso daqui, é a vontade popular, velho. Quem vai contra a vontade popular muitas vezes são aquelas pessoas super poderosas que tem no Brasil, que eu não faço nem questão de citar o nome delas. E aí o povo fica puto da vida. Mas fica puto da vida porque é contra a direita. A esquerda celebra nas redes sociais. Ou quando essas pessoas viraram heróis da esquerda. Heróis. Então a gente não pode ficar preso ao mérito. A gente tem que falar, cara, tem que ser o certo pelo certo. O certo pelo certo. Não dá para a esquerda hoje, isso vai ser um ponto que a gente vai ficar de forma bem clara. Não dá para a direita se incomodar quando existe vínculos do PT com o Foro de São Paulo. E aí pede o fechamento do PT. Porque não pode ter vínculos internacionais. Só que, no passado, quem tinha vínculos com forças internacionais era o Centrão. E aí é outro ponto também. Esse ponto eu já não sei como é que o pessoal vai entender. Porque as pessoas hoje elas estão muito presas nessa questão de direita e esquerda. Só que esses conceitos e a forma como se enxerga a esquerda e a direita hoje, eles não se aplicam ao passado. Eles não se aplicam. A esquerda lá atrás não defendia a agenda woke porque a agenda woke sequer existia. Sabe? E você teria dois blocos bem diferentes na esquerda. Você teria um grupo mais trabalhista, você teria o comunista. O comunista e o trabalhista não eram a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Por mais que um tivesse até simpatia pelo outro, eles não eram a mesma coisa. Eram dois grupos diferentes. Talvez pudesse ser algo similar aos conservadores e os liberais, onde os liberais vendem até a mãe e os conservadores acham que os liberais são parceiro dele, porque aqui não, desburocratização, isso aqui acho que é pura balela. Então são bem diferentes. E o restante só tem gente do centrão, só tem gente que, cara, não tem ali uma ideia muito boa, até porque também essa pauta de costume da direita, ela não está bem colocada. Não está bem colocada. Ela estava ali, um monte de coroné, um monte de coisa assim que sempre existiu no Brasil, que chegavam ao poder, famílias ricas, ainda mais no passado que a política era muito mais restritiva. Então acho que vai ser também uma coisa que vai ficar clara, que a gente tem que sempre colocar as coisas de modo que não pode ser, agora vamos fazer isso porque agora isso aqui vai me fazer bem. Porque lá na frente o poder muda de mãos. E quando o poder muda de mãos, a gente fica puto da vida.
porque agora se virou contra nós. Então não era pra gente ter apoiado aquilo ali lá atrás. Então, acho que isso é uma parte que muita gente, eu acho que vai entender. Gente que olha pro Brasil de forma macro, vê os problemas do Moro, vê o que está acontecendo hoje e fala, pô, véio, realmente, muita coisa do que está acontecendo hoje no âmbito do judiciário, o Moro fez lá atrás e a galera meio que fechou os olhos. Maldito Sérgio Moro, maldito Deltan Dallagnol. Mas vai ter muita gente que vai ficar assim ainda meio perdida, né? Aquele cara que começou a acompanhar a política recentemente. Enfim. Nossa, tá a mulher aqui do lado do carro, a mulher saiu do carro. A mulher saiu do carro, a mulher ficou mais baixa do que ela tá dentro do carro. Eu falei, ela não vai ficar em pé não. Oh meu Deus. Coitadinha. Pequenininha, deve ter meio de 1,50 m. Dirigindo um carro de 9 lugares, que é o Kia Carnival, cheio de criança dentro do carro. Mas enfim, eu já devo ter lido para mais de 1.500 páginas, viu, de coisa. Meu Deus do céu. E aí tem uma coisa também que eu vejo assim, gente, que nossa, algumas coisas assim, eu tive tanto aprendizado nesse último tempo, e aprendizado extra político, extra de conhecimento. Tinha as bobagens, que para muitos é bobagem, mas eu achava que eu já tinha entendido isso, mas quando você pega, você fala, rapaz, é diferente. Por exemplo, quem é da área da academia? Tiver alguém que foi de universidade, foi um pesquisador, já fez muita pesquisa, já fez mestrado, doutorado. Quando você pega naqueles textos que tu vê, cara, tem um cara que tá todo mundo citando, tá todo mundo citando, tá todo mundo citando. Às vezes é porque o povo quer puxar saco. Às vezes é um orientador, um bambambam da tua universidade, né, um doutor, aí tu quer puxar um saco desse cara. Mas às vezes não. Às vezes realmente aquele trabalho é muito fora da curva, velho. E aí você vai pegando coisas, aí você começa a ver um trabalho citou coisa, citou coisa, citou coisa, você começa a entender por que tá. Aí você começa assim a ver como os acadêmicos às vezes estão falando entre si, sem falar entre si, e que você meio que você precisa entender, você começa a ver assim, cara, tô entendendo. Entender às vezes como é esse processo de tirar as informações, de onde elas vêm, com base no que o pessoal faz algumas afirmações. Poxa, tem muita tese que eu acabei lendo esse tempo, tese de doutorado, tese de mestrado também, artigo, que aí você começa a ver a forma como a coisa é feita. Não é isso é óbvio, né? Deveria ser óbvio, obviamente. O cara não só está dando uma opinião, ele se baseia em algumas coisas e não é só tese de outras pessoas, né? Que é a opinião da opinião da opinião da opinião da opinião. No final do dia o cara tá ali, cara, olha esse memorando, tem um memorando aqui, ó, tem esse memorando que a secretária de Estado falou, pá, não sei o que, planejou, o cara desenhou isso daqui, uma política para América Latina, o que ele via de certo, o que ele via de errado, e aí você começa a ver, e aí você vai atrás, aí você vê que realmente esses memorandos existem, que eu fui atrás, e falo, nossa, tá aqui, ó, sei lá, a do Truman, que veio antes do Eisenhower, tá aqui, ó, o site oficial desse cara. Você começa a ver que todos os presidentes dos Estados Unidos, todos, eles têm um site oficial deles, .gov, onde tem uma parte lá de tipo de data, não é data, de recurso, como é que seria? Uma library. Você consegue ver, por exemplo, áudios gravados, memorandos, coisas que foram assinadas, discursos. Às vezes tem uma coisa que era secreta, foi desclassificada. Aí você começa a ver que, cara, os caras têm a história deles assim, toda organizadinha, bicho. Toda organizadinha. E o Brasil tem o quê? O Brasil tem a Fundação FHC, que fique longe dela. Fique longe da Fundação FHC, porque ela não é sua amiga. Fundação FHC não é sua amiga. Enfim. E o Dalai lá não, os caras tem tudo organizado. Você vê que não é um negócio assim aleatório. Você vê que às vezes um presidente monta, na verdade não é o presidente que monta, ele tem uma equipe, uma parcela da equipe monta determinada visão de mundo, estratégia para um determinado setor, América Latina, por exemplo, e vira uma política de Estado, que entra um, sai um, e eles continuam esse processo, não sai recomeçando do zero, como é no Brasil. No Brasil, o Brasil é loucura. Toda vez, a cada 4 anos, a gente reinicia e volta tudo do zero. A gente não continua nada, não existe nenhum processo contínuo nesse país. E é muito difícil você construir alguma coisa grande se o tempo todo você recomeça do zero. O que mais que eu posso falar?
Então, entender da história também. Nossa, a outra coisa é que eu ia falar. Esse era até o principal antes de falar das teses. Uma coisa que não tem como passar é entender o espírito da época. Entender só você lendo e lendo os jornais. É a única forma de você entender. Deixa eu colocar esse aqui. Principalmente cair aqui. Vai fechar a janela que tá pegando fogo. É que nem tá no sol, viu? Enfim, é entender o espírito da época. Quando a gente pega os jornais hoje e você vê o que eu destaco, né? Olha a adjetivação. O extremo direita, isso aqui. E que aí às vezes aparece a história do Estadão falando, não, o deputado de oposição. Aí você começa a ver falando, interessante. Você sente, né, essa mudança. Que lá atrás era o golpista, extremista, agora é deputado de oposição. Você vai sentindo assim, sabe, mudando o clima na redação, mudando o clima do relato. E quando você pega assim, as notícias para você ler, cara, não tem como explicar isso para vocês. Só vocês lendo, sabe, com os olhos de vocês. Porque no final do dia eu vou trazer um compilado, que aqui, ó, lendo isso dá para entender. Mas para chegar aqui, muito mais. Você leu 10 vezes mais do que tá aqui. Mas muito mais do que 10. Não tem nem comparação com a quantidade de coisa que vai passando página na notícia até chegar. Não, agora estamos aqui para tirar. Deve ser uns 5%. De tudo que se leu, 5% você subtrai para te apresentar para você a tese. Isso daí realmente é uma experiência sem igual. E o jornalismo, nossa, o livro de história é um livro de história, é um negócio que sempre acaba sendo organizado, sabe? Isso é que é o ponto. O livro de história ele nunca vai te passar esse espírito da época, porque o livro de história já é esse trabalho refinado de pegar documentos, da imprensa, e se debruçar, e analisar e contar uma história com base em, deveria ser assim pelo menos, né? Com base em coisas concretas, né, que pelo menos se aproximam da realidade e de preferência próximo à fronte primária, que ninguém distorceu. Isso deveria ser um livro de história. O jornalismo não. O jornalismo é um negócio que é vivo, é daquele dia, sabe? Você às vezes está contando uma coisa que você não sabe se é 100% correto ou não. É uma análise que você fez ali que pode se confirmar verdadeiro ou não. E aí, aquilo ali é no calor do momento, sabe? É skin the game, né? Sabe, irmão? É ali, é o agora. É tudo ou nada. Não tem a possibilidade de meias palavras. E aí, é o que é. E aí você ir lendo essa construção, não é o cara que já viu o que aconteceu e tá te narrando, não. É ali, ó. É tentando entender o problema dentro do furacão. Tu tá no olho do furacão e tu tá tentando contar para quem tá de fora o que é o furacão, sendo que tu tá dentro dele. Esse processo aí, só visitando a Biblioteca Nacional pra vocês entenderem como é. E ler, pegar uma história e falar, cara, eu quero entender essa história. E demora, porque você vai sair lendo várias notícias, você não conhece o nome de ninguém, você não sabe quem são aquelas pessoas, às vezes você não sabe nem qual é o caso. Aí você lê uma notícia, você lê a segunda, aí a segunda explica um pouco sobre a primeira, a terceira explica um pouco sobre a primeira, a quarta vai explicar sobre a segunda, a quinta é autoexplicativa, mas a sétima ajuda a conectar tudo com a quinta. Aí a coisa vai, e daqui a pouco você começa, já conheço todo mundo, já tô em casa. Eu já estou em casa aqui, pois são meus amigos de longa data. Tá louco? Sério, viu? Em breve. Vamos ver se não semana que vem a outra. Se não semana que vem a outra. Quem sabe sem ser essa próxima terça, agora, na outra terça-feira. Que vai ser dia o quê? Também já vai estar, rapaz. Pera aí. Hoje é dia... Que dia é hoje aqui? Deixa eu ver aqui se dá pra ver o dia. Deixa eu ver se dá pra ver o dia. Hoje é dia... Isso, ó. Dia 28. Então seria dia 28, 29, 30... Pô, aí fecharia certinho, viu, velho? Tem que lançar até terça-feira. E agora isso aí virou timeline, sabe por quê? Porque se eu não lançar até sem ser essa terça a próxima, e como são 4 vídeos, se for na quarta, aí já vai ser dia 29, 30, 31 e 1º de fevereiro. Não pode. Porque essa história toda tem que entrar dentro do Atlas. No mês só, não posso dividir. Eu até poderia lançar dia 1º e eu jogar dentro do Atlas de janeiro. Que se acontecesse eu vou fazer isso daí, mas
para fazer sentido na minha cabeça, sem ser essa terça até a próxima. Tem que estar pronto. Então, eu tenho que terminar os 2 últimos episódios e eu vou ter que gravar, vou ter que manter, vou ter que assim conseguir manter um foco de conseguir gravar 2 programas no dia, que vai dar umas 3 horinhas, 4 horas, sair da manhã cedo, talvez não fazer nada no dia, só isso. Depois fazer o vídeo do dia, depois assim, tem um Atlas, né? O Atlas tá meio atrasado, que eu não tô, porque ou eu me dedico a escrever o Atlas, ou eu me dedico a outra coisa. Tá certo que eu não vivo, já aceitei isso, e o pior que eu até gosto, viu, do que eu faço. Isso é outra coisa, eu descobri que eu gosto, porque cargas d'água eu estaria gastando tanto tempo para entender uma história de 60 anos atrás, que, cara, às vezes era mais fácil só fazer um vídeo de 10 minutos na internet, sabe? Era mais fácil fazer um vídeo no YouTube aí de 10 minutos, sabe? Faz aí, lacra aí, vamos falar aqui da Janja, vamos falar do Lula, lá, bota aqui 3, 4 palavras de ordem para o povo se sentir, né, contemplado pela minha crítica. Gente, eu entendo a dor de vocês, eu vou aqui lavar a alma. Não, velho, eu gosto, velho. Não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Não é isso, não é isso. Não é isso que eu quero. Eu quero algo a mais. Eu quero, quem gosta da coisa, gosta aí. Não é isso que eu quero. Não é esse o meu objetivo. Enfim. E aí eu vejo, porque mesmo cansado, eu tô disposto a sentar, fazer, estudar, ir atrás. Porque, velho, mano, eu gosto disso, velho. Meu Deus do céu. Finalmente acho que encontrei algo na minha vida que eu falo, cara, como eu gosto de fazer isso daqui. Como isso daqui me dá prazer. Botar a bunda na cadeira, ficar lendo um monte de notícia, um monte de coisa, livro. E o trabalho diário também, de acompanhar, tá ali, publicar os atlas. É extremamente cansativo, desgastante, mas eu gosto. Porque não tem outra explicação. Se eu não gostasse, eu já tinha arrumado outra coisa. Eu me conheço. Na minha vida, quando eu tô insatisfeito, eu fico tão insatisfeito, às vezes, que eu faço alguma coisa acontecer. Assim, eu estou insatisfeito com esse trabalho, eu vou arrumar outro. Eu estou insatisfeito com esse ramo, eu vou para outro ramo. E eu sempre, normalmente, enjoo, faço das coisas. Seja universidade e tudo mais. E eu venho assim, cara, eu não enjoo. Pelo contrário, ainda eu quero algo a mais. Quero somar, quero, enfim, ir além. Já falei demais, né? Mas eu tô empolgado, Vidias. Tô empolgado, gente. Por mais triste que a história e o desfecho dela pro Brasil, olhar para trás e falar, cara, eu não tô sendo injusto quando eu falo isso. Eu não tô sendo injusto quando eu prego aquilo outro. Realmente, velho, não é birra, velho. A porcaria desses liberais são o problema do Brasil. Como explicar isso para as pessoas, velho? Para as pessoas elas não estão entendendo. O chamado globalismo é o liberalismo. Os globalistas são os liberais. Não é a esquerda, são os liberais. Eles são os globalistas. A esquerda só é massa de manobra. Só é massa de manobra. Aquela conversa do o liberal é camisinha da esquerda. Não é, é o contrário. É o contrário. Quem está por trás da esquerda são os liberais. A esquerda é a massa de manobra necessária para criar cortina de fumaça. E a direita, que seria o povão, né? Hoje o povão está na direita. O povão fica ao lado dos liberais contra a esquerda. É isso. O tempo todo. Enfim, durmam com essa, fiquem aí na curiosidade. Sem ser essa terça, na próxima, no máximo, temos que começar. Eu acho que não vai ser antes, porque dia de segunda tem natação de Saori. Então, se não for para começar na terça, tinha que começar, deixa eu ver para trás, domingo, sábado, tinha que ser nessa próxima quinta. Ou eu termino tudo para essa quinta agora, que eu não sei se eu vou conseguir terminar tudo, porque, cara, se eu terminasse, por exemplo, amanhã, eu teria terça e quarta. Se eu conseguir terminar 2 episódios hoje e amanhã, eu teria terça e quarta. Terça eu teria que gravar 2, quarta eu teria que gravar 2. Sendo que terça eu ainda tenho gravação de manhã, eu ficaria sem voz. Não tem como. É 2 horas ali de puxando o fio. Mas 2 programas gravados, mais o vídeo da noite, eu acho que não tem condição nenhuma, sabe? Não tem condição nenhuma. Podia lançar a partir de sexta, poxa, seria um bom lançamento. Sexta, sábado, domingo e segunda. Também, por que não, né? Sei lá. É porque até seria meio que um dia de folga pra mim. Mas podia ser também. Sexta, sábado, domingo e segunda. Enfim, né? O ideal é
é sexta-feira, porque aí terminaria exatamente dia 31, dia do meu aniversário. Nem trabalharia no dia do meu aniversário. São 4 dias de folga, depois de um mês estudando igual um louco. Ai, se eu não desligar, não vou parar de falar. Agora eu vou, agora é sério. Falou, meus amigos, fui.